Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Em Meio ao Caos, encontrando forças em Deus para vencer as dificuldades da vida, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio número 9. Você não precisa se esconder. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela encontre em Ti a alegria de viver, que possa romper com toda a imposição de papel que a sociedade lança sobre ela e possa se desvencilhar das máscaras para viver Teus planos para a glória de Deus. Eu oro em nome de Jesus, amém. Numa sala onde as pessoas mantêm unanimemente uma conspiração de silêncio, uma palavra verdadeira soa como um tiro de pistola. Milós. 2 dias antes de mamãe morrer, Barry e eu estávamos nos preparando para uma viagem à Califórnia. Reservamos voos e em um hotel em nossa praia favorita para celebrar nossos aniversários. Eu estava animada porque fazia muito tempo que não tirávamos férias. Na manhã de nossa partida, acordei às 5 horas, servi-me de uma xícara de café e deixei os cães saírem. Sentei-me ao gélido ar da manhã, a lua ainda em seu lugar, para curtir o silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sussurrei como lembrete. Enquanto estava em silêncio naquela manhã, tive uma forte sensação de que Deus estava me dizendo que não devíamos fazer a viagem. Todavia, isso não fazia qualquer sentido. Nós precisávamos de uma pausa. Deus sabia disso. Mas eu não pude desfazer-me da convicção. Quando Barry acordou, contei a ele a novidade e ele disse: se Deus está dizendo para não irmos, não iremos. 2 dias depois, Francis ligou e eu voei para a Escócia para cuidar do funeral de minha mãe. Cerca de 1 mês depois, quando eu estava de volta a Dallas, tinha apenas começado a processar todas as minhas emoções. Estávamos nos preparando para enviar Christian de volta à faculdade e tínhamos muitos compromissos a atender. Quando o dia do trabalho chegou, eu estava cansada, emocionalmente desgastada e desesperada para sair um pouco. Perdemos nosso depósito no hotel da Califórnia e depois de Christian se instalar em sua nova casa, o dinheiro estava escasso. Então perguntei a Deus se Ele poderia abrir um caminho. Orei e esperei. Alguns dias depois, um amigo avisou que as pessoas que haviam reservado o condomínio em frente à praia em North Padre Island, Texas, talvez cancelariam a reserva. Respondi que, caso essas pessoas realmente cancelassem, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Naquela noite, eu orei: se isso for bom, Senhor, por favor, abra a porta. Caso contrário, feche-a. Na manhã seguinte, meu amigo ligou e disse que a reserva era nossa. Essa era a porta aberta que eu estava esperando, então me senti animada e grata. Eu ficaria em frente ao mar por 1 semana, livre de aluguel, e era no Texas. Então eu poderia tranquilamente dirigir até lá. Isso era mais do que graça sobre a graça. Sem maquiagem, sem salto alto, apenas camisetas e um boné de beisebol, Barry sabia que eu precisava de um pouco de tempo sozinha. Então se ofereceu para ficar em casa com os cães, enquanto eu descansava e orava. Eu mapeei no Google a minha jornada e percebi que a viagem levaria cerca de 6 horas e meia, um tempo ininterrupto para pensar. Ele me deu um beijo de despedida enquanto eu programava minha partida para depois das 9 horas da manhã seguinte. Após uma parada no primeiro restaurante para ouvir um audiolivro e tomar uma Coca Diet, eu estava pronta para ir. 1 hora depois, as coisas começaram a dar errado. O ar-condicionado do meu carro parou de funcionar, num dia que passava dos 35 graus. Eu só tinha o carro há 6 meses, então não fazia muito sentido. Girei o botão para o máximo para ver se ele poderia voltar a funcionar, mas não.
Desliguei e continuei dirigindo mais um pouco, porém depois de uma hora, o suor pingava na testa e caía nos olhos. Baixei os vidros esperando que o ar fresco me enxugasse e deu certo. Isto é até uma tempestade cair cerca de 30 minutos depois. Do nada, o céu despejou baldes de água quente e antes que eu conseguisse subir os vidros, fiquei encharcada até os ossos. O trânsito parou e os carros acionaram suas luzes de alerta por causa do aguaceiro que tornava impossível enxergar. Eu me revezava entre abaixar as janelas e deixar entrar torrentes de água e fechar janelas e transpirar torrentes de suor. Era uma escolha de Sofia, automobilística. Liguei para Barry e contei a ele de minha situação difícil para seguir viagem. Ele me disse para aguentar firme. Eu não tinha muita opção, já que o trânsito estava completamente parado. Ele disse que pensaria numa solução, o que me parecia ser horas depois. Ele ligou e me disse que a concessionária local em North Island, para onde eu estava indo, tinha uma última vaga na agenda para manutenção antes do feriado do Dia do Trabalho. O carro passaria por manutenções se eu pudesse estar lá às 9 horas da manhã seguinte. Agradecida, aceitei. 9 horas depois, entrei no condomínio cansada e ensopada. Foi quando percebi que um caminhão que esteve atrás de mim nos últimos 3 quilômetros também entrou logo depois. Assim que possível, estacionei na frente do condomínio do meu amigo, saí do carro e passei pela porta da frente. Lá dentro, espiei pela janela da cozinha para ver se o caminhão tinha estacionado na frente de uma das outras unidades. Não tinha. Estava na vaga ao lado da minha. Eu estava nervosa por estar sozinha, mas pelo menos sabia que um dos passageiros vivia na porta ao lado. Talvez ele simplesmente estivesse terminando uma conversa, ou talvez estivessem na lista dos mais procurados do FBI. Eu fiz uma xícara de chá e esperei. As horas se passaram até que por volta das 3 da manhã o caminhão saiu e eu fui para a cama. Na manhã seguinte, preparei um café, entrei no carro e rumei para a concessionária de automóveis. Mas tão logo liguei o motor, descobri que meu aparelho de ar-condicionado havia se consertado durante a noite. Agradecida pelo adiamento, cancelei meu compromisso e fui diretamente para a farmácia local. Comprei uma toalha, um livro, uma garrafa de água e uma cadeira de praia. Menos de uma hora depois eu estava no topo das dunas de areia, olhando para o oceano à minha frente. Caminhei até uma área deserta da praia, muitos metros acima da linha do mar, e posicionei minha cadeira e outros pertences. Assim que meu corpo encostou na cadeira, ela desmontou sobre mim. Fiquei presa, literalmente. Além de um grande cão vira-lata que havia saído do nada e continuava lambendo meus pés. Não consegui ver mais ninguém nessa praia. Não podia imaginar como sair daquela situação. No momento em que consegui me livrar, minhas pernas estavam machucadas e arranhadas, e começou a chover. Meu amigo canino balançou a cauda e lhe deixei a toalha encharcada antes de voltar para o condomínio. A semana não estava correndo como planejado. Depois de outra série de contratempos, os quais levaria muito tempo para descrever, decidi abandonar a viagem e voltar para casa. Joguei minhas malas no carro e comecei a viagem de volta para Dallas. Uma hora depois da viagem, o ar-condicionado parou novamente de funcionar. Desta vez não me incomodei em baixar as janelas. Em vez disso, eu apenas segui a viagem, um bicho suado e derrotado. Quando a primeira tempestade desabou, pensei, você pensou que me pegaria novamente, não é? Mas minhas janelas estão todas fechadas. Infelizmente, o teto solar não estava, porém consegui fechá-lo. Mais uma vez eu me encontrava num caos, ensopada. Cheguei a casa à meia-noite, parecendo um rato afogado. Barry veio e me encontrou na porta com uma pilha de toalhas e uma xícara de chá. Nada tinha acabado do jeito que planejei. Essa não tinha sido a pior experiência da minha vida e certamente não foi o fim do mundo. Porém, foi decepcionante. Mas me pareceu mais assustadora do que esse. Parecia um momento decisivo, como aquele jogo infantil de blocos em que você diz a si mesma: posso colocar mais uma peça antes que tudo caia?
Minha experiência não foi uma ocorrência de vida ou morte que me lançou à margem, mas foi um momento crítico quando nada na vida, nem mesmo um retiro espiritual, parecia fazer sentido. Eu queria que Deus abrisse essa porta para mim, mesmo pedindo-lhe que a fechasse de acordo com sua vontade. Eu me sentia ferida, exausta, desapontada com Deus e com medo. Isso acontece quando os velhos sentimentos de depressão entram em ação. Acho que pensei que havia controlado essa depressão totalmente. Eu não estava curada, mas não era controlável. Concordei em falar sobre saúde mental e depressão no simpósio de saúde mental da igreja, porque cria que o pior do meu quadro clínico já havia passado, graças a um sistema que havia funcionado. Tomei rigorosamente meus medicamentos, tentei comer bem e fazer exercícios. Eu tinha uma rede de apoio sólida. Barry e minhas 3 amigas íntimas, Lisa Harper, Sandy Pett e Lisa Bevere, que me conheciam muito bem. Se eu estivesse em um mau dia, poderia mandar-lhe mensagens e elas me responderiam em seguida. Você quer fazer uma teleconferência? Estamos de joelhos em seu favor. Senti-me como se estivesse encontrado um bom equilíbrio na vida. Talvez não perfeito, mas seguro. Agora, algo tão pequeno como uma decepcionante viagem estava me fazendo perder o equilíbrio. Claro que não foi a viagem. Não realmente. Assim como não foi o caso do Christian quando pediu ao pai que ficasse num hotel. Esses foram insucessos que Deus usou para chamar a minha atenção. E da mesma forma que eu me voltei contra Christian, voltei-me contra Deus. Essa viagem foi uma perda de tempo total. Eu não estava pedindo muito, apenas uma pequena pausa. Você poderia ter fechado a porta. Eu estaria bem com isso. Depois que a mamãe morreu e Christian voltou para a faculdade, tem sido demais pedir para me deixar descansar na praia por alguns dias. Por que você não fez o que isso desse certo? Eu estou triste, com raiva e muito cansada. E foi aí que senti Deus me dizendo: eu sei, eu sinto muito, apenas desabafe, me conte tudo. Então fiz isso, até onde posso me lembrar. Atrevi-me a dizer toda a verdade em voz alta para Deus. Eu o deixei entrar em meu lugar secreto, onde escondia minhas emoções. Senti-me esgotada até o último fio de cabelo por ser uma boa garota, aquela que diz coisas boas, não importa quão difícil fosse a vida. Considerei minhas emoções com sinceridade pela primeira vez e pus tudo para fora. Você poderia ter impedido meu pai de se matar. Você poderia, pelo menos, proteger-me da raiva dele. Você sabe o quanto eu me odeio porque vivi e ele morreu. Você sabe quão envergonhada tenho sido em toda a minha vida. Você sabe quão apavorada estou agora. Você sabe quão pequena eu me sinto. Você sabe que nunca me senti como se pertencesse a lugar algum. Você sabe o quanto sinto falta da minha mãe. Desabafei tudo até que não restou mais nada. Chorei e chorei até que toda lágrima se esgotou. Os versículos que eu tinha compartilhado com os outros quando estavam feridos vieram à minha mente, incluindo: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmos, capítulo 34, do versos 17 ao 19. Em lugar de encontrar conforto, eu desafiei essa promessa. Mas você não livrou meu pai, você não me livrou. A Bíblia diz que o Senhor nos livra de todas as nossas tribulações, mas o Senhor não fez isso. O silêncio dominou. Sempre tive medo de que a verdade me deixasse solitária, mas naquele dia achei que nunca me havia sentido menos sozinha na minha vida. De repente, eu tive um insight. Cristo está comigo quando confesso toda a verdade e Ele carrega o meu fardo. Eu me assentei enquanto a quietude tomava conta de mim. Então peguei minha Bíblia e meu diário, senti uma compulsão e fui atraída para uma história que conhecia bem, mas não gostava dela. No passado, eu achava cruel a história de Abraão e Isaque, em Gênesis, no capítulo 22. Deus pede a Abraão que leve Isaque, o filho que ele e Sara esperaram por muito tempo, até o pico do Monte Moriá para oferecê-lo em sacrifício.
Por que Deus faria isso? Por que Ele os faria esperar até que Sara estivesse 90 anos de idade, muito além das possibilidades de conceber um filho apenas para pedir a Abraão para matá-lo? E o que me pareceu mais confuso foi que Deus sabia o tempo todo que Ele interviria no último minuto e salvaria Isaque. Que Ele providenciaria um sacrifício substituto justamente antes do punhal de Abraão perfurar o coração de Isaque. Creio que Deus fez isso para recompensar a obediência de Abraão. Pelo menos foi isso que sempre ensinei, agir corretamente segundo minha velha crença de desempenho para Deus. Não deseja Ele que todos nós saltemos através dos arcos para provar que o amamos? Uau! Uau! Glória a Deus! O Senhor é aquele que fala conosco. O Senhor é aquele que espera de nós transparência, integridade. O Senhor é aquele que espera que nós abramos o nosso coração e confessemos tudo aquilo que está lá nos nossos lugares secretos. Aquilo que as pessoas não conhecem, que estão no profundo e no íntimo do nosso ser. Quando nós falamos, Deus, Ele é poderoso e Ele nos inspira. Ele fala conosco de diversas formas e essa promessa é poderosa sobre a tua vida. Os justos clamam, o Senhor os ouve, o Senhor ouve você, mulher. E o Senhor te livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Tenha um coração quebrantado. O Senhor salva os que estão de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades. Nós temos falado isso em outros áudios. A tribulação vai chegar sim. Nós vamos passar pelas dificuldades. Nós vamos passar pelas tormentas, pelas tempestades. A diferença é que nós temos um Deus que segura em nossas mãos e diz: filha, este é o caminho. Segui por ele. A diferença é que nós temos um Deus que diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Com laços eternos eu te atraí. A palavra de Deus declara isso a nosso respeito. Deus, Ele nos ama. Independente da circunstância que estamos vivendo, independente do pecado que cometemos, Deus, Ele não ama o seu pecado, mas Ele te ama como pecadora e Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer poder tocar aí em áreas escondidas e eliminar essas paredes. Você não precisa se esconder. Em Deus a cura, em Deus a restauração. Cristo está com você e quando você confessa toda a verdade, o Senhor é aquele que carrega o teu fardo. Ele é o substituto perfeito. Ele já morreu na cruz em teu lugar e Ele quer te dar uma vida vivida aos pés dele, com contentamento, com satisfação, com alegria. Não significa que você não vai mais ter problema nunca mais. Isso é mentira. Os problemas, eles vão vir na nossa vida. Eles vão embora, eles vão voltar. Eles vão vir maiores, eles vão vir menores. Eles vão vir em outras áreas. Mas nós vamos superá-los todos em o nome de Jesus. Nós vamos vencer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando eu uso esse versículo, eu preciso te lembrar que você precisa estar alinhada com as verdades da palavra de Deus. Porque senão Deus não vai estar com você. Deus está com você se você está alinhada aos preceitos da tua palavra. Aquilo que é mandamento do Senhor, aquilo que é premissa do Senhor para a vida do cristão. Eu te encorajo a conhecer mais desse Deus, a buscar mais entendimento do Senhor. Feche a porta do seu quarto, como diz a palavra de Deus. Vá para o teu secreto, para o teu momento a sós com Deus e fale com Deus. Ele ouve a tua oração e Ele responde da forma que você vai entender. Que você seja
totalmente livre de todas as amarras, de todo o embaraço, de toda a calamidade, de todo o caos, e que você veja a luz no fim do túnel. Na verdade, é o Senhor te dizendo: há esperança para a tua vida. Amiga, um grande beijo. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio.